E hoje estamos aqui trazendo mais uma lei hermética do nosso conjunto de vídeos, estudando e se aprofundando nas leis universais, leis herméticas. Qual é a lei de hoje? Lei da polaridade. Você já ouviu falar em polaridade? O que é essa lei da polaridade? Tudo tem dois polos, tudo é formado de polos. O que são esses polos? Gente, isso é simples. Positivo, negativo, por exemplo. Entende? Tudo tem duas polaridades, ou seja, muitas vezes é algo que é negativo no sentido emocional e contraparte disso é o sentido do positivo que me faz bem emocionalmente, entende? Então, tudo aquilo que compõe a existência em sua manifestação é ou não é. Para a gente entender, quando a gente começa a se conectar, e o que vai facilitar muito, eu falo sempre isso para as pessoas, entender essa lei é entender de fato como funciona a composição de um trabalho espiritual que você está desenvolvendo, meu querido. E eu estou falando de técnica, eu estou falando de desenvolvimento, estou falando de autoconhecimento, estou falando de como você faz as coisas diante da espiritualidade. Por quê? Quando a gente começa a entender que tudo é polaridade, não existe um meio termo ali, existe o 880. O conceito e senso de equilíbrio é diferente, nós vamos deixar de lado um pouco, claro que existe o equilíbrio, porque é importante a gente equilibrar as polaridades. Mas muitas vezes na vida, é muito importante que para que algo possa se manifestar por completo, seja um projeto, um relacionamento, é uma viagem, o seu dinheiro, a sua prosperidade, é importante em primeiro ponto ter o tal do polo. O que é isso, Daniel? Observa a sua volta, o seu trabalho está bom ou não está? Tá vendo assim? O que é o Não é nem sim nem não, tá lá, existe. Só que a gente já tá falando agora em conceitos. Como você tá assistindo aqui agora, meu querido, você não vai fugir disso na sua vida. E isso é muito nobre de se viver. E de fato você sente que isso existe na sua vida. E o que a gente tá falando? A gente tá falando exatamente de entender se aquilo que eu faço e que aquilo que eu manifesto me faz bem de fato. Se não está bom, meu querido, não está. Então por isso, não agrega, não traz o tal do preencher, que eu já falei em outros vídeos aqui. E fazer coisas com propósito, estar no seu lugar, entender que muitas vezes eu preciso soltar a mão de algumas coisas que estão à minha volta para me colocar no meu centro novamente, diz respeito à polaridade. Como assim? Se eu estou vivendo uma vida que as coisas não vêm para mim, é porque tem alguma coisa errada. Calma lá, como é que você nasceu? Você nasceu íntegro, sem nenhuma doença emocional, sem nenhum problema em si que te impedisse de manifestar o que você é, independente de como você seja, ok? Quando a gente entende isso, a polaridade nos permite trazer o senso de deu, não ou sim, está bom. Tanto que dentro dos trabalhos de apometria, é muito simples. A apometria, para quem não sabe, é uma técnica de desobsessão espiritual sem vínculo religioso, certo? Nós trabalhamos, através do desdobramento, e quando recebemos uma energia ali, uma frequência para trabalho, primeira coisa importante é se perguntar, é bom, é ruim? Não preciso entender o que é isso, se é um obsessor, se é um nível, eu preciso entender a polaridade. Porque se for ruim, independente do que seja, vamos trabalhar, tchau. Encaminhado. E se for positivo? Eu intensifico. Tá vendo só que simples? E para eu tomar o meu lugar na minha vida, tomar o lugar nessa rede que eu habito, não adianta eu estar ali. Você já viu uma rede, por exemplo, uma rede de pesca? Ela é formada de diversos tecidos que trançam e formam um formato ali, muitas vezes quadricular. Se eu estouro uma ponta ali desses nós, essa rede, meu querido, ela não vai exercer a função, porque naquele furo vai fugir o peixe que você está usando para pescar, essa rede, entende? Então é importante que cada nó esteja no seu lugar, e você compõe na sua vida um nó, como a sua prosperidade é outro nó, como o seu relacionamento é outro nó, como a sua família é outro nó, nó no sentido de lugar de construção. Para que essa rede exista, eu preciso que ela esteja entrelaçada, perfeito? Quando eu entendo isso, meu lugar, entende? Isso a gente está falando muitas vezes do trabalho, da família, do relacionamento. Tudo vem até mim. Entende? E se não está vindo, Dani, o que acontece? Eu preciso, de fato, aceitar a polaridade na minha vida e colocar diante de mim, dentro, olhando para dentro, o que me faz bem e o que não faz. O que de fato está acontecendo. Entende como funciona a polaridade?
tudo a nível energético é formado de positivo, de negativo, de polos, aquilo que é oposto, ok? Quando você entende esse conceito, meu querido, você vai ver como é mais fácil se conectar com aquilo que realmente faz sentido para sua vida. Parece simples, mas, gente, é o que rege a vida. E o hermetismo é isso. Não precisa muitas vezes vestir um manto, objeto, o cântico, a oração. Não, entender a simplicidade das coisas. E essa simplicidade nos leva a compreender de coração como a vida se desenvolve e como as coisas vêm até mim. Porque, meu querido, você é fruto de amor, você é fruto de abundância. A vida é abundância. E por que isso não está vindo com facilidade para você? Você já se perguntou? Todos nós temos momentos onde a vida nos cria impedimentos, parece, mas isso não são problemas. É muito importante que a gente tome o lugar e o olhar do quê? O olhar da alma. E para a alma não existem problemas, nem impedimentos. Existem lições. Eu convido você, através da polaridade, a observar junto do olhar da alma como a sua vida está nesse momento. Ficou claro? Bom, gente, essa foi a lei da polaridade. E se você gostou deste vídeo, curta, comenta, compartilha. E é claro, comenta aqui embaixo, por favor, como é que essa lei se aplica na sua vida. Vamos conversar, muitas vezes você tem uma dúvida e essa lei pode trazer um novo ponto de vista, uma nova perspectiva que pode mudar a sua realidade, ok?